Bom, alunos, conforme combinado, né, a gente vai fazer algumas videoaulas em relação aos assuntos que não foi trabalhado em sala de aula. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, o e-mail da nossa turma, que é o e-mail do sexto e do sétimo ano, onde vocês vão poder estar vendo essa videoaula, como também outras atividades. Além, é claro, de eu enviar para os celulares de vocês através do nosso grupo de WhatsApp, certinho? Então vamos à nossa aula. Bom, nós estamos na unidade do solo. O que nós já vimos dentro de sala de aula sobre o solo foi o quê? A formação do solo. A gente viu que o solo ele é formado através do processo chamado de intemperismo, que é nada mais que a ação do vento, da água, de seres vivos como raízes de plantas e outros micro-organismos agindo sobre uma rocha, né, e vai levar então à fragmentação, ou seja, vai dividir essa rocha em várias partículas menores chamados sedimentos que vão fazer parte, né, que vão formar o solo. Depois nós vimos também que os solos eles podem ser divididos em horizontes, né? A gente tem o horizonte A, o horizonte zero, o horizonte B, o C, e dependendo, né, do tipo, né, da profundidade do solo, a gente tem o horizonte R, que é composto pela rocha mãe ou rocha matriz. Depois, em sala também nós chegamos a ver as partículas que compõem o solo. O solo, né, vai ser composto por partículas, né? Essas partículas são fragmentos menores que vieram das rochas de origem. E essas partículas, elas têm minerais, né, que vão compor o solo, mas também elas são formadas, elas podem ser classificadas, desculpa, em diferentes tamanhos. Então a gente tem três principais tipos de partículas, que é a areia, o silt e a argila. A gente viu que a areia é a maior partícula do solo. Depois, o silt tem um tamanho intermediário, né, que não é nem grande nem pequena, e a argila é a menor partícula do solo. Por fim, em sala a gente ainda viu que o solo ele é formado por uma parte mineral ou inorgânica, que nada mais é do que os sais minerais que compõem o solo, e uma parte orgânica, que vai incluir os humus, que são restos de organismos vivos, ou os próprios organismos vivos, tá certo? Então vamos à nossa aula de hoje, que a gente iniciou em sala, mas não deu tempo de terminar. Bom, em relação ao número de partículas, né, a quantidade das partículas que formam o solo, a gente classifica os solos de uma maneira mais ampla, né, em três tipos: o solo arenoso, o solo argiloso e o solo orgânico, que é o mais indicado para a agricultura. O solo arenoso vai ser aquele, né, segundo o livro de vocês, tem maior ou igual 70% de areia. O que isso quer dizer? É um solo em que a quantidade de areia, que é a maior partícula do solo, vai ser maior. Dessa maneira, pelo fato da areia ser muito grande, né, ser uma partícula grande, ela deixa grandes espaços entre essas partículas. Por isso, esses solos são muito permeáveis. O que é ser permeáveis? Eles penetram facilmente a passagem da água através dele. Com isso, a água ela vai carregar nutrientes e a própria água vai passar facilmente por esse solo. Por isso que a gente chama esse solo de pobre em nutrientes e água. Aqui como exemplo nas fotografias eu trouxe para vocês o solo da praia, né? E o solo da Caatinga, que é um ecossistema brasileiro. Aí alguns alunos podem perguntar para mim, né, que existem plantas, realmente não é um solo indicado para agricultura, mas existem plantas que possuem adaptações que conseguem sobreviver nesse tipo de solo, né? Como, por exemplo, a gente tem os cactos, que também são chamados de cactáceas, que é muito comum na região da Caatinga, que é o ecossistema que faz parte do Nordeste brasileiro. Na praia também a gente consegue ver algumas plantas rasteiras que conseguem sobreviver a esse tipo de solo. Porém, ele não é indicado para agricultura a menos que seja feito algum manejo que a gente vai ver mais em outras aulas futuras, tá bom? Bom, outro tipo de solo é o solo argiloso.
Se o solo arenoso é aquele que tem maior quantidade de argila, o solo de areia, desculpa, o solo argiloso vai ser aquele que tem maior quantidade de argila. O livro de vocês traz entre 35% a 60% de argila. Isso não quer dizer que o solo argiloso não tem areia, ele tem, mas a maior quantidade é o quê? De argila. A argila, por ela serem partículas menores do que a areia, ela forma espaços menores entre essas partículas. Por isso são chamados de solo impermeáveis. O que isso quer dizer? Dificilmente a água passa sobre ele. Dessa maneira, esse tipo de solo, ele vai reter muita água e os nutrientes também vão permanecer nesse tipo de solo. Todavia, ou seja, independente disso, esse solo não é indicado para agricultura. Por quê? Ele é um solo que pode, após chuvas, formar poças e, dependendo do tipo de espécie, as plantas não aguentam solos alagados. E em alguns casos ele pode reter tanto nutrientes que pode até ficar tóxicos para o desenvolvimento de certas plantas. Podem ser solos muito ácidos ou solos muito salgados, digamos assim, ricos em sais, que impede o crescimento de certas plantas. E por fim a gente tem os solos umíferos ou orgânicos. Que tipo de solos são esses? Esses solos eles vão ter uma quantidade adequada de areia, silt e argila. E além disso vai ser um solo rico em matéria orgânica ou também humus, que como a gente viu em sala, humus são restos de animais e vegetais e outros micro-organismos que vão fertilizar o solo, vão tornar esse solo rico em nutrientes, tá certo? É um solo mais escuro, úmido, quer dizer o quê? Que eles retêm uma grande quantidade de água, tem boa permeabilidade, é rico em nutrientes e desta forma é o mais indicado para a produção agrícola. Além disso, como eu coloquei aqui na fotografia, esse solo ele vai possibilitar a maior diversidade de seres vivos. E isso é bom, como por exemplo, seres vivos como as minhocas, elas vão permitir a aeração do solo. O que é isso? Vão formar canais que vão tornar esse solo mais fofo, rico em ar, o que é bom para as raízes das plantas. E as minhocas também defecam nesse solo, fertilizando o solo. Então, ela come restos de animais, ajuda na decomposição e, ao mesmo tempo, elas defecam, permitindo a fertilização desse solo de maneira natural. Tá ok? Então, o solo umífero ou orgânico é aquele que tem maior quantidade de matéria orgânica ou humus e que é o mais indicado para a produção agrícola, para a produção de alimento. Por enquanto, é isso, gente. Nas próximas aulas, a gente vai estar trabalhando outras questões ligadas ao solo, mas por hoje, nesse momento, é apenas isso, estudarem os tipos de solo conforme vocês já fizeram as anotações no caderno. Além disso, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me enviar via WhatsApp ou pelo e-mail ou me ligarem, ok? Fiquem com Deus, beijinhos!